Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais uma aula, né, da nossa série Teologia Pentecostal, juntos, né? Estamos aqui com esse propósito de crescermos na graça e no conhecimento. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, seja bem-vindo ao nosso canal Ponte Teológico. Eu costumo dizer, né, você está no meu, no seu, no nosso Ponte Teológico, tá certo? E nós vamos falar hoje um pouco sobre as evidências, né, da autoridade nas Escrituras. Mas antes de nós adentrarmos a aula propriamente dita, peço a você que está chegando agora, você não é inscrito ainda, se inscrever, ative o sininho da notificação para você receber aí, né, as lives, né, os reviews, né. Sugiro a você também que dê uma olhadinha na nossa playlist, né, e confira lá para ver. Devemos ter acho que mais de 150, somando seja talvez de 200 vídeos aí de aulas, né? Mas com certeza aproximadamente mais de 150 vídeos, aulas aí. Temos aí teologia para iniciantes, curso da história da teologia, teologia pentecostal, lendo e comentando o clássico Confissões de Agostinho. Temos também aí agora uma nova série, História da Filosofia Cristã. E juntos vamos aprendendo, queridos. Dá uma olhadinha lá, compartilhe este canal, estes vídeos com amigos que gostam de teologia, nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, para você ajudar a engajarmos este canal, tá certo? Se você entende, você já está conosco há algum tempo, entende que esse canal é bênção para a sua vida, aqui embaixo nos comentários você vai ver ali o link do Apoia-se, você poderá tornar-se um apoiador. E a partir de R$5, 5, 10, 15, né, dentro das suas posses, você poderá tornar-se um apoiador mensal desse canal. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. E se você deseja nos abençoar de forma aleatória, aqui embaixo também nos comentários tem um link. O link não, tem nosso Pix, né? Que é o meu e-mail. Você poderá estar nos abençoando com aquilo que Deus colocar no seu coração, tá certo? Muito bem. Eu estou aqui lendo e comentando a teologia sistemática de Stan Horton, da CPAD, né? Então, estou na página 88, lá embaixo, no último parágrafo, diz o seguinte: os parágrafos que se seguem apresentam algumas das evidências em favor da identidade da Bíblia como a palavra de Deus. Nós vamos ter o apoio interno, né? Primeiro fato. É legítimo procurar a origem e o caráter de uma obra escrita por meio do exame de seu conteúdo. A Bíblia fornece um testemunho interno convincente de sua autoridade, incomparável como a mensagem da parte de Deus. É a evidência interna positiva de sua origem divina, que dá poder e autoridade às reivindicações da Bíblia. Por exemplo, você vai ver no Salmo 119, né? Versículo 105, aquele famoso texto, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Ou seja, é um versículo prova, né? Que demonstra esta evidência interna de que a palavra de Deus, ela tem a sua origem divina, que ela é luz, que ela é o direcionamento e o único direcionamento correto para a vida do homem. Por exemplo, uma das razões que nós não aceitamos os livros apócrifos, uma das razões pelas quais nós não aceitamos os livros apócrifos, que tem o livro de 2 Macabeus, né, que é um livro que nós consideramos apócrifo, os católicos chamam de deuterocanônicos, mas enfim, não está na nossa Bíblia protestante, mas está na Bíblia católica. O indivíduo que escreveu aquela obra termina a sua obra como que pedindo desculpas se cometeu algum erro, alguma falha. Note, um livro, né, os livros de fato que entendemos que foram inspirados pelo Espírito Santo, que estão na nossa Bíblia, nenhum livro termina dizendo assim, ó, foi mal aí, se você percebeu algum erro, é que eu estava sonolento. Não existe isso. Né? Por que não existe isso? Porque nenhum autor dos 66 livros que estão presentes nas nossas Bíblias termina o cara em dúvida se o que ele escreveu realmente era a vontade de Deus ou não. Por quê? Porque esses autores, né, Isaías, Jeremias, Paulo, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, não há nenhuma fala como essa. Uma das razões pelas quais nós não aceitamos os livros apócrifos, existem outras também que não vou entrar aqui na questão. Então, a evidência interna, o apoio interno, é uma característica interessante. Mas aqui, a Bíblia revela unidade e consistência espantosas quanto ao seu conteúdo.
levando-se em conta a grande diversidade, a vida na sua composição. Foi escrita no decurso de um período de 15 séculos por mais de 40 autores provenientes de várias classes sociais, políticos, pescadores, agricultores, médicos, reis, soldados e outros. Escreveram eles que em diferentes locais, como no deserto, no palácio, na prisão, e em várias circunstâncias, como na guerra, no exílio, nas viagens. Alguns escreveram história, outros leis e ainda outros poesia. Os gêneros literários variam entre alegoria, biografia, correspondência pessoal. Todos tinham os seus antecedentes, experiências, virtudes e fraquezas pessoais. Escreveram em continentes diferentes, em 3 idiomas distintos, e trataram de centenas de temas. Mesmo assim, os seus escritos combinam-se entre si para formar um todo consistente que desdobra de modo belíssimo na história do relacionamento entre Deus e a unidade. Não é uma unidade superficial, mais profunda. Quanto mais profundamente a estudamos, mais completa essa unidade se nos revela. Eu concordo com essa postura e com esse entendimento de que as escrituras sagradas você vai perceber de Gênesis e Apocalipse ali uma unidade. Embora os estilos, os autores, os contextos, né, pelos quais foram escritos os 66 livros da Bíblia foram contextos de autores diferentes, mas o autor verdadeiro, o autor, digamos, espiritualmente falando, foi Deus, né? Então nós vemos sim uma unidade, nós vemos Cristo presente em todos os 66 livros da Bíblia, de maneira implícita, de maneira explícita, como na profecia de Isaías capítulo 53, enfim. Mas quando você vai ouvir acadêmicos, teólogos, né, que seguem a metodologia, né, liberal, você vai perceber, você vai ouvir outro discurso. Você vai ouvir um discurso de que a Bíblia não é a palavra de Deus, no máximo que ela contém. No máximo. Né? Você vai ouvir o discurso de que, por exemplo, todo o Antigo Testamento não há uma coerência, não há uma coesão. São vários testemunhos distintos e diferentes a respeito, né, de Deus em várias fases da história do povo hebreu. Há, segundo eles, muitas contradições. O Deus da Bíblia se manifestando de várias formas, como Yahvé, como El, né, El Shaddai, Elolam, Yehoah Tseknu, Yahvé, né? Enfim, seriam vários testemunhos a respeito desse Deus, de testemunhos distintos. Então, para eles não há uma coerência, não há uma coesão, até porque eles olham para as Escrituras Sagradas, essa que é a verdade, né? Não como uma palavra de Deus para que norteie a vida deles. E olha a Bíblia como se fosse um livro de história qualquer, a análise é fria, é científica, é apenas literária. Não olho para as Escrituras como aquela palavra que vai ser lâmpada para os seus pés, entende? Josh McDowell conta a interessante história que compara a Bíblia com os grandes livros do mundo ocidental. Posto que o conjunto de livros consista na obra de muitos autores diferentes, o vendedor da coletânea reconhece que não oferece nenhuma unidade, mas uma mera conglomeração. A Bíblia não é simplesmente uma antologia, há nela uma unidade que harmoniza todo o conjunto. Uma antologia é copiada por um antólogo, mas nenhum antólogo compilou a Bíblia. Semelhante unidade extraordinária pode ser mais plausivelmente explicada como resultado da revelação ortogada por um só Deus. A Bíblia, correlacionada com a natureza complexa do ser humano, lida com todas as áreas essenciais de nossa vida. À medida que uma pessoa lê a Bíblia, esta, por sua vez, lê a pessoa. É fato, né, cara? Quem realmente teve encontro com Deus não olha para a Bíblia como um livro qualquer. Não. É a palavra do Deus vivo, e você lê um texto hoje, daqui a um tempo, e ele fala de uma maneira com você, daqui a um tempo você vai lê-lo e ele vai falar de outra forma com você, né? Deus falando, Deus se revelando, Deus
nos orientando. Então, infelizmente, quem vai bater, quem vai criar questões, dúvidas acerca das escrituras, da sua veracidade, da sua historicidade, geralmente são pessoas ímpias, gente. São ímpios, não são pessoas piedosas. Não são pessoas que estão na igreja ali servindo a comunidade. Não são. Geralmente, nos dias atuais, geralmente, são aqueles acadêmicos desigrejados, ficam atrás de computador, escrevendo em fóruns, não tem compromisso com a igreja, não é submissa à liderança espiritual. São pessoas realmente que não vivem a fé. Essas são as pessoas que ficam criando debates, tentando colocar dúvidas nos corações neófitos de crentes que estão começando na fé. São esses, são Caio Fábio da Vida, Fábio Sabino, os canais aí onde os ateus, os agnósticos predominam, né? Estão vociferando todo o seu ódio contra Deus e a palavra. Embora escrita há muitos séculos, fala dinamicamente as necessidades de cada geração, verdade. É a voz de Deus que penetra até ao próprio âmago de nosso ser e oferece respostas plausíveis às perguntas mais importantes. A palavra de Deus dirige continuamente o leitor em direção a Deus como a fonte originária da relevância e do propósito para si mesmo e para o seu mundo. Para quem acolhe a sua mensagem, a palavra tem poder de transformação, cria fé no coração e leva-nos a um encontro dinâmico com Deus vivo. Então, como é que uma pessoa toma a Bíblia, ela toma um púlpito, um microfone e ela consegue fazer as pessoas dormirem ou ficar tediosas durante 50 minutos, uma hora, durante um sermão? O problema não está na Bíblia. Não é a Bíblia. Eu penso que o problema aí é o portador, a pessoa que disseram que é pregador e colocaram lá para falar. Porque a palavra de Deus é dinâmica. E quando verdadeiramente um homem, ou até mesmo uma mulher, tem um chamado para pregar, o homem foi chamado por seu ministério da pregação, meu Deus do céu, você ouve determinados pregadores, você está aqui, Renan Dias Lopes, você vai ouvir o Ziel Gomes, assembleano, evangélicos presbiterianos, e outros aí, grandes pregadores, que você vê que os caras têm um chamado do ministério da palavra. Não, as escrituras, você não dorme na pregação, você não fica entediado, pelo contrário, você fica assim de boca aberta, esperando, né, mais de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Pregar o evangelho a toda criatura, falar de Jesus, todo crente pode falar de Jesus. Mas não são todos os crentes que têm o chamado do ministério da palavra, de tomar o púlpito, tomar o microfone, para apacentar, para pregar a mensagem. Nem toda igreja tem esse chamado, esse dom. Há de se convir. Existem certos lugares que as pessoas acham isso, né? Que todo mundo vai ser pastor lá naquela igreja, né? Naquela congregação. Todo mundo tem chamado para pregar. Essa é a verdade é que não é isso, não é dessa forma, né? Sim, você pode falar de Jesus. Eu estou impedindo o meu ministério. Estou impedindo que eu pregue. Quer pregar? Compra lá na livraria evangélica, aquele punhado, né, de panfleto. Deve ser R$5, 100, o cento. Quer falar de Jesus, meu? Vai nas padarias, vai nos pontos de ônibus, na rodoviária, nas praças. Começa a falar de Jesus. Se as pessoas te derem atenção, glória a Deus, né? Eu quero falar de Jesus. O que não falta é gente na rua para falar de Jesus. Mas por que as pessoas só almejam o púlpito e o microfone? Porque elas querem mostrar, elas querem se mostrar, elas querem receber aplausos dos seus pares naquela congregação. Então, como lá fora na rua ela não vai ter pessoas para aplaudir, como ela lá fora na rua ela não vai ter ninguém para dizer, puxa, que pregação, que palavra. Então ela almeja o púlpito de todas as formas. Só que as pessoas não começam do púlpito. Se hoje eu sou um pregador, se hoje eu estou aqui na internet ensinando, se hoje, com 45 anos de idade, ano 2022, eu vou fazer 12 anos agora, pela graça e misericórdia que eu sou pastor, e há 12 anos ali pregando, praticamente ali, não tenho pastor auxiliar, 3 vezes por semana na minha igreja, quinta, domingo de manhã e domingo de noite, foi porque lá atrás eu semeei. Lá atrás, quando ninguém estava me vendo para aplaudir, para elogiar, nem nada,
eu estava indo nos hospitais evangelizar, eu estava indo pelas ruas, eu estava indo nas bocas de fumo, lá na Baixada Fluminense, falar de Jesus, falar do amor de Deus. Aí com 17 anos, na antiga igreja que eu congregava, eu estava recebendo a oportunidade de pregar para pessoas da minha congregação. Percebe? Então, às vezes a pessoa não quer primeiramente fazer de todo o coração, né, aquela parte, a dureza, né, aquela parte mais dura, onde você não recebe aplausos nem está sendo visto pelos seus irmãos. Mas para que um dia você seja visto e pregue aos seus irmãos, e se de fato houver chamada para o ministério da palavra, a pessoa precisa começar assim, evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, ali na clínica médica, no posto de saúde, no posto de gasolina, na fila do banco. Aí Deus está vendo aquilo ali, depois Deus começa a dar oportunidade. Ele está sendo final pouco. Tem gente que quer começar grande, né? Não existe bebê. Bebês não nascem de 5 anos de idade. Nasce bebê, vai depois crescer, né? Não existe bebê monstro que já nasce grande. Então, tudo tem um processo. O problema de muitos crentes é que não querem passar pelo processo. Querem queimar etapas. Aí quebra a cara. Fica frustrado, fica de igreja em igreja, procurando pastores imaturos para dar oportunidade para uma pessoa imatura que não cresceu, que não amadureceu, né? Muito bem. As escrituras expõem um padrão de ética que superem muito o que seria esperado de homens e mulheres comuns. Conclama a pessoa uma moralidade que supera a nossa medida de justiça. Cada um desses escritos apresenta ideias morais e religiosas muito adiantadas para a época em que surgiram, e tais ideias continuam orientando o mundo. A Bíblia lida com franqueza com os fracassos humanos e com o problema do pecado. Seu sistema ético é compreensivo, pois inclui todas as áreas da vida. O alvo da ética bíblica não é meramente o que a pessoa faz, mas o que a pessoa é. Aderir a um código exterior está aquém da exigência que a Bíblia diz, ou melhor, que a Bíblia faz, a bondade do íntimo. Mas tanto o nosso fracasso moral quanto a nossa redenção são entendidos somente em termos de nosso relacionamento com um Deus Santo. Através da Bíblia, Deus nos chama não a uma simples melhoria, mas a transformação para nos tornarmos novas criaturas em Cristo. Pois é, nessa questão do alto padrão de ética, por exemplo, que a gente vê lá no Sermão do Monte, há autores, eu não concordo, há autores que, por exemplo, que dizem que a ética ali no Sermão do Monte que Jesus traz foi uma ética que não se pode ser exigida para nós cristãos do século XXI, modernos, ocidentais. Não é uma ética voltada para nós. Teria sido uma ética de exigência apenas voltada para os seus seguidores naquele contexto lá. É um equívoco isso, né? É um erro essa interpretação. O Sermão do Monte, né? Capítulo 5, 6, 7 de Mateus, possui uma ética, sim, de alto padrão, sim. Por exemplo, Jesus vai dizer, ouviste o que foi dito, né? Se vocês se relacionaram com uma mulher, vocês teriam cometido adultério. Mas hoje, nos dias de hoje, nessa dispensação do reino, nessa dispensação da graça, se vocês intentarem apenas com um pensamento maldoso, tiver um pensamento maldoso contra a mulher, você cometeu adultério. Então, note, a ética, o padrão, ficou uma exigência elevada. Mas aí que está, essa nova exigência mais elevada da ética, né, dos ensinos de Jesus para a nossa vida, ela se elevou por quê? Porque a maneira como Deus trata os crentes hoje é distinta do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não fazia morada nos crentes. Hoje, o Espírito Santo faz morada em todo aquele que é nascido de novo. Então, é o Espírito Santo que nos capacita a obedecermos e a seguirmos essa ética. Não é algo assim que você vai realizar, fazer, conseguir assim de orelhada, de qualquer maneira, não.
É um indivíduo que é rendido a Deus, ou um indivíduo sujeito, submisso ao Espírito Santo, e com a força desse mesmo Espírito Santo, com a graça desse mesmo Espírito Santo, ele vai conseguir viver a vida no Espírito, como diz lá em Romanos 8. Então, quem acusa, por exemplo, o discurso de Jesus no Sermão do Monte de ser uma ética, um padrão de ética extremamente exagerada, uma exigência muito alta que não se pode praticar, vai ver, geralmente são pessoas que não são piedosas, não são pessoas que nasceram de Deus, são até teólogos, mas não são pessoas de Deus, são até teólogos, mas não nasceram de novo, são até teólogos, mas não congregam em igreja, não servem uma igreja, não servem, não abençoam a vida de ninguém, são inúteis, entende? São inúteis. Então o cara vai para trás de um computador, ou alguns anos atrás, muitos desses teólogos não existia computador, escrevia nas máquinas da xilografia, para produzir uma teologia onde dizendo que, certo? Olha o discurso teológico. Não, isso aqui, Jesus falou isso aqui não se pode cumprir, não se consegue cumprir. Ele está falando dele. Está falando dele. Uma pessoa que não nasceu de Deus. As profecias que falam dos eventos futuros, em vários casos, muitos séculos antes, permeiam as escrituras. A exatidão dessas predições, conforme o demonstra seus respectivos cumprimentos, é realmente notável. Dezenas de profecias dizem respeito a Israel e às nações em seu redor. Por exemplo, Jerusalém e o seu templo seriam reedificados, Isaías 44, 28. E Judá, embora salva dos assírios, cairia nas mãos de Babilônia, conforme Jeremias capítulo 25. O restaurador de Judá, Ciro da Pérsia, mencionado pelo nome mais de 100 anos antes do seu nascimento. É claro, né, que os teólogos e historiadores céticos vão dizer que esta profecia, que menciona o nome de Ciro 100 anos antes, né, do seu nascimento, é uma profecia póstuma. Eles sempre vão dizer isso. Profecias que foram escritas depois do seu cumprimento. Eu não sei qual é a dificuldade. Qual é a dificuldade esses caras têm de achar que Deus não pode revelar um evento com 100, 500, 1000 anos de antecedência? Sabe qual é a dificuldade deles? Eles sempre, quando olharem esses tipos de textos, dizem, não, isso aí é um texto, é uma narrativa, é uma suposta profecia que foi escrita depois do nascimento dele. Então, quando os rabinos, os escribas foram juntar esses livros, eles colocaram como se fosse antes, para dar a entender, para trazer a ideia de que foi uma profecia, que Deus é poderoso, a ponto de revelar o nome de uma pessoa que não havia nascido 100 anos antes. Então, qual é a dificuldade deles acharem que Deus não pode fazer isso? Estou falando, são pessoas céticas, são incrédulos. Então, todas as questões que entram na narrativa bíblica, seja no Antigo Testamento como no Novo, que vai entrar o fator sobrenatural, o fator espiritual, eles descartam com a máscara limpa, na máscara de pau. Porque são ímpios, não são piedosos se debruçando nas escrituras. Então eles não acreditam. Todo elemento sobrenatural, há uma profecia que cita o nome de Ciro 100 anos antes dele nascer. Não, isso aí não é verdade não. Isso aí foi um arranjo literário documental dos escribas para poder trazer esse conceito. Na verdade, isso foi escrito depois do nascimento dele. Veja, qual é a dificuldade deles de dizer isso? Porque se eles aceitarem essa tese que está nas escrituras, de que de fato Isaías profetiza o nascimento, o nome de Ciro, 100 anos dele nascer, o que esses teólogos vão dizer? É como se estivessem concordando com a questão sobrenatural na Bíblia. Então, tudo que é sobrenatural eles rejeitam. Tudo que possui o fator, o elemento sobrenatural, espiritual. É o que eu falei para você. Todas as vezes que você vê algum teólogo, algum crítico das escrituras entrando nessa questão, vai ver, não é um sujeito piedoso, não congrega em igreja nenhuma, não abençoa a vida de ninguém, não é submisso a pastor, não serve a sua comunidade, é desigrejado, não tem compromisso com o reino, não dá R$1 para sustentar um missionário no campo. São ímpios. Ímpios. A Bíblia contém centenas de profecias feitas séculos antes dos próprios eventos. Entre elas, há predições acerca do nascimento virginal de Cristo, conforme diz Isaías 7,14,
eis que a virgem, né? Claro, os rabinos têm outra hermenêutica para esse texto, né? Mas os cristãos entenderam e viram uma profecia messiânica aqui, ao nascimento virginal de Jesus, Isaías 7,14. Do local do seu nascimento, Miqueias 5,2, né? E tu, Belém Efrata, né? De lá de Belém surgiria o Messias. Da maneira da sua morte, conforme Salmo 22, e do local do seu sepultamento, Isaías 53,9, conforme Mateus 25, versos 57 a 60. Aí diz aqui, alguns críticos têm procurado, através da atribuição de novas datas aos livros do Antigo Testamento, minimizar o milagre preditivo das profecias bíblicas. Mesmo se concordássemos com as datas menos antigas, as profecias ainda teriam sido escritas centenas de anos antes do nascimento de Cristo. Posto que a tradução da Septuaginta, em a versão dos 70, das escrituras hebraicas, foi completada cerca de 250 a.C. As profecias nelas contidas teriam sido forçosamente compostas antes dessa data. Fato. A Septuaginta, né, que é a versão da Bíblia hebraica para o grego, foi composta ali no ano 250 a.C. Então, tudo que nós vemos em termos de profecias já estavam escritas ali durante essa tradução. E os caras, às vezes, colocam supostas predições ou textos que tentariam provar predições depois disso ou mais próximo do nascimento de Cristo. Enfim, quando nós vamos observar os críticos das Escrituras Sagradas, a gente vai perceber quanto de impiedade, quanto de ceticismo existem na vida dessas pessoas. E a aula já está com 26 minutos, eu fico por aqui. Dê o like, comente, Deus abençoe e até a próxima.